Um dos principais aprendizados no mundo dos investimentos é que a renda fixa varia. Pois é, parece contraditório, mas é verdade. Ela varia na rentabilidade e nas opções. São várias dentro da própria renda fixa. Nós temos por um lado, por exemplo, o Tesouro Selic, que acompanha a taxa Selic, e do outro lado um Tesouro pré-fixado, que entrega uma taxa fixa, mas desde que você leve o investimento até o vencimento. Nesse meio tempo, ela varia. E se você também fica assim na dúvida, sem saber qual título renderia mais na prática, esse vídeo é para você. Porque simulações até ajudam, mas até por definição elas são baseadas em projeções e o mercado não está nem aí para as nossas projeções. Então nesse terceiro episódio da série eu vou mostrar como estão performando de verdade dois investimentos que fiz lá em janeiro de 2025, um no Tesouro Pré-fixado e o outro no Tesouro Selic. Até aqui o placar tem sido de 2-0 para o Tesouro Pré-fixado, mas ainda tem muito jogo pela frente. Começando aqui então por quem já está na frente, o Tesouro Pré-fixado. Aqui no extrato vocês podem ver que aqueles R$ 52,61 que a gente investiu, hoje estão valendo R$ 55,58. Isso representa uma rentabilidade de 5,34%. Nada mal, mais de 5% em 3 meses. E nos vídeos anteriores eu fiz a explicação detalhada, mas aqui recapitulando. Como o meu título promete entregar 15,51% ao ano, se eu levar até o vencimento aqui em 2027, a gente já viu que nessa fórmula aqui, se a taxa de resgate aumentar, o denominador também aumenta e o valor do meu título naquele momento vai diminuir. E o contrário também é válido. Se a taxa do dia reduzir, o meu título se valoriza. Sempre essa relação inversamente proporcional. Pois bem, a taxa de resgate nesse momento é de 14,43%. Então essa redução dos 15,51% para esses 14,43% faz com que se eu resgatasse o título hoje, eu teria a valorização decorrente dessa diferença. E isso nos ajuda a explicar os 5,34% de rentabilidade nesses 3 meses. E veja aqui também no site do Tesouro Direto que desde que esse título pré-fixado foi colocado à disposição para compra, as taxas de resgate ficaram na maior parte do tempo nesse patamar aqui próximo a 11%. Então seria razoável imaginar que a tendência é que até 2027, no vencimento, as taxas voltem para esse patamar. Então imagina só, o nosso título ele paga 15,51% de taxa. A taxa de resgate hoje é de 14,43%. Essa redução fez com que a gente tivesse uma rentabilidade de mais de 5%. Agora imagine o seguinte, nosso título continua sendo de 15,51%. Se a taxa de resgate vier próxima a 11%, a gente teria um ganho ainda mais expressivo do que esse 5%. Então percebem o potencial que existe quando se investe já pensando em tirar proveito dessas marcações a mercado? Pois é como dizia Francis Bacon, o próprio conhecimento é poder. E aqui no nosso caso, além de poder, é também dinheiro no bolso. 5,34% de rentabilidade para o Tesouro Pré-fixado, então. Será que o Tesouro Selic consegue superar? Difícil, hein? Lembrando que está 2-0 para o Tesouro Pré-fixado. Então, partindo aqui agora para o Tesouro Selic. Os R$ 158,19 que investimos hoje estão valendo R$ 163,63. Isso representa uma rentabilidade de 3,32%. E como eu já havia falado nos vídeos anteriores, lá em janeiro, quando a gente fez esse investimento, a taxa Selic estava em 12,25%. Hoje, ela já passou com folga dos 14%. Isso faz com que o nosso título renda uma intensidade maior, que reflete, se a gente for representar aqui graficamente, nessa maior inclinação aqui da curva. Além disso, esses 3,32% são quase 50% de aumento em relação ao mês anterior. E a gente tem que ficar atento que as variações diárias das taxas e até mesmo as variações pontuais da taxa Selic, além dos fatores internos, domésticos, elas sofrem forte influência também dos ruídos da nossa política externa. Então veja que desde que teve início o chamado tarifaço aí do Trump, os títulos do Tesouro norte-americano se alteraram, o que acaba por refletir na precificação dos títulos aqui no Brasil. E via de regra, a relação é inversamente proporcional. Se os títulos de lá sobem, a tendência é que os títulos daqui diminuam e vice-versa. Tudo isso para reforçar que essa batalha que estamos registrando aqui entre o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro Selic está sujeita a muitas variáveis, como a confirmação de uma taxa Selic mais alta por aqui. O Boletim Focus prevê uma taxa Selic de 15% até o final do ano. Então o nosso investimento ligado à taxa Selic deve passar a render ainda mais. Mas não o suficiente para superar até aqui o pré-fixado que abre 3-0 no placar. Já pode ser considerado goleada? Me diga você aqui nos comentários.
E além disso, diga também qual é a sua principal dúvida na hora de escolher um título do Tesouro Direto, se ficou clara a estratégia de utilização da marcação a mercado e o seu palpite. Você acha que o Tesouro Selic ainda consegue virar esse jogo? Uma substituição, uma jogada ensaiada, enfim. Deixe sua contribuição aqui nos comentários, lembrando-se de se inscrever no canal para poder acompanhar os próximos episódios dessa série.